Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 3 de dezembro e o texto diz assim: não há promessa sem processo. Aqui o autor escolheu um versículo que está em Isaías, capítulo 43, versículo 2, tá? Que diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não os queimará. E as chamas não os deixarão em brasas, tá? Aí eu vou ler o texto do autor e no final nós vamos ler um trecho desse capítulo 43 de Isaías para nós entendermos o propósito de Deus conosco, amém? Aí aqui o autor vai dizer assim: você já passou por circunstâncias difíceis a ponto de que nem você mesmo achou que suportaria? Você já passou por pressões, por medos, por desalento? Na vida estamos sujeitos a travar diversas batalhas, mas algo que aprendo é o fato de que o nosso Deus Pai está conosco em todas elas, né? O versículo que lemos traz verdades acerca do cuidado de Deus para com aqueles que o buscam. Ao passarmos por mais diversos contratempos da vida, precisamos entender que não caminhamos sozinhos. Por mais difícil que seja, Deus sempre está conosco, guiando-nos, protegendo-nos e restabelecendo a direção. Glórias a Deus por isso. Nos momentos em que o medo e o desespero tentarem bater a sua porta, lembre-se de que é possível prosseguir. Não devemos temer as tribulações, pois passaremos por elas protegidos pelo Senhor. Deus nos ama e Ele vai cuidar de nós. Algo que aprendo é que, quando não enfrentamos os desafios da vida, acabamos não vivendo o processo e, consequentemente, retardamos o propósito. Muitas vezes, procuramos nos esquivar das responsabilidades ou simplesmente desistir de algo porque, supostamente, daria muito trabalho. Mas, ao agir assim, estamos nos afastando da promessa e dos planos de Deus para a nossa vida. Levante a cabeça e enfrente tudo o que se levantar para impedi-lo de prosseguir. Vença esses obstáculos, né? Com fé em Deus, dependendo de Deus. Algo o impede de ir adiante? Independentemente do que seja, você tem um Deus que caminha ao seu lado. Não como um observador apenas, mas como alguém que luta por você. Lembre-se, essas batalhas não são para paralisar você ou fazê-lo desistir, mas para o deixar ainda mais forte, pronto para receber a promessa. A frase do autor diz assim: assim como toda casa é feita por etapas, toda promessa passa por processos, né? O devocional é o 338, a leitura bíblica é Salmos 142 e a palavra-chave é permanecer. Permaneça firme em Deus, né? Para você passar pelos processos e no final deles receber a promessa de Deus. Amém? Agora vamos ler aqui a passagem da Bíblia que vai nos falar sobre os processos, né, para nós recebermos a promessa. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, e vamos ler dos versículos 1 ao 13, tá? A palavra de Deus diz assim, olha: mas agora, assim como diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te firmou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aqui você pode colocar o seu nome, porque do mesmo jeito que Deus fez promessa para Jacó, que depois, mais pra frente, ele trocou o nome dele para Israel, você pode colocar o seu nome aqui, porque essa promessa também é para mim e para você, certo? Aí aqui, ó, continua dizendo, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos,
digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a sua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e eu os formei e fiz. Né? Deus nos criou, nos formou e nos criou para a sua glória, né? Traze o povo que ainda tem os olhos, né? Que tem olhos, né? É cego e surdo, e ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que eu ouça e diga, verdade é. Vós que sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e o creiais e entendais que eu mesmo, e antes de mim nenhum se formou, e depois de mim não haverá nenhum outro. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha que bênção, né? Então Deus aqui ele está fazendo promessa para Jacó, para Israel. Está fazendo promessa para mim e para você. Ele nos chamou, ele nos criou para o louvor da sua glória. Ele nos formou, ele nos fez para ele. Então nós estamos aqui para viver as promessas de Deus e para vivermos para ele também. Amém? Ele promete trazer os filhos e filhas das extremidades da terra para reunir todo mundo ali junto. Ele promete trazer ali para a gente poder conviver em família. Ele está sempre falando e confirmando que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Deus, que Ele é que cuida de nós, Ele é que tem toda a provisão para a nossa vida. E Ele fala mais aqui, ó, quem pode livrar alguém das minhas mãos? Agindo eu, quem o impedirá? Então, se você tiver alguma situação difícil na sua vida, tiver algum inimigo te atrapalhando, alguma situação difícil te atrapalhando, é só você colocar nas mãos de Deus, porque quando Deus age, o milagre acontece. Deus é que vai ser o seu juiz, vai ser o seu advogado, Deus é que vai abençoar a tua vida. Você só precisa depender dele e viver, né, confiando nele, tá? Que os processos, a gente vai passar por processos na nossa vida, porque Deus não falou que a nossa vida seria fácil. Nós passaremos sim por aflições, mas nós venceremos o mundo junto com Jesus, amém? Então, que você possa crer e confiar em Deus, depender totalmente dele, porque ele tem o melhor para a sua vida e para a sua família. Então receba de Deus bênçãos para a sua vida, para a sua família, receba seus sonhos e projetos realizados em nome de Jesus. Eu também recebo para a minha vida, bênçãos para mim e para a minha família, os nossos sonhos realizados, e que a gente possa cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Amém? Que nós somos filhos e ele é o nosso Pai.